Fala meu aluno, fala minha aluna por cá, professor Arthur Ferreira, tá? Hoje vamos dar entrada de fé e fato no crime organizado, mais precisamente a nossa lei 12.850, que trata sim de fé e fato sobre a organização criminosa. Na aula passada a gente falou um pouco sobre as facções, a facção no mundo, facção no Brasil, facção no Ceará, e hoje vamos falar agora do crime organizado da nossa lei que abrange esse assunto. Beleza? Vamos jogar aqui na tela e vamos arrochar o nó. Como você já sabe, mas eu vou repetir, tu que não fez isso ainda tá perdendo a chance, e ajuda o teu professor aqui, né? @fcom é o arroba do nosso curso e do teu professor aqui também, @prof_Arthur Ferreira. Segue lá e dá uma moral pra gente. Hoje o assunto é criminologia, tá? A parte de crime organizado. Aquilo que eu já falei para vocês na análise do edital. Existem alguns temas soltos aqui que você tem que ter cuidado. Mesma coisa lá dos direitos humanos, direito de não ser torturado. Tu vai falar sobre o quê? A não ser a lei 9.455 que trata de fé e fato sobre a tortura. Aqui é a mesma coisa. A partir do momento que a banca traz crime organizado, toma como base a nossa lei 12.850, que fala sim sobre o crime organizado. Quais as regras, quais os crimes, quando que vai ser considerada organização criminosa, quando que vai ser considerada associação. Não fique preso a conceitos. O que seria uma organização criminosa? Quais as organizações criminosas do mundo? Não. Se existe uma lei dentro do nosso Brasil, querido Brasil, que tange sobre esse assunto, sobre a organização criminosa, a gente tem que estudar ela. Assim como o próximo assunto, terrorismo, vai ser a lei de terrorismo. E o narcotráfico, lei de drogas. A lei que aquela parte que fala sobre drogas em si, você tem que saber. Beleza? Então vou falar com vocês sobre a nossa lei, vou passar tudo que importa e você não vai ficar perdido aí sem saber o que estudar, tá? Eu vou te auxiliar. E crime como fenômeno de massa, crime organizado seria organização criminosa, nossa lei 12.850. Beleza? Crime como fenômeno de massa é o tópico do teu edital e tá lá, crime organizado. Quando a gente fala de organização criminosa, o crime organizado é um fenômeno global de atividade criminosa além das fronteiras, tá? Não fica preso somente nacional, não, vai além das fronteiras quando se fala de organização criminosa. Não existe organização criminosa somente no Brasil, muito pelo contrário, vai além disso aí. Existe colaboração entre grupos criminosos por meio de métodos clandestinos e tecnologias avançadas. Vocês lembram da última aula que eu falei para vocês que, a depender do caso concreto, até uma facção ela vai fazer aliança com outros. Se os dois têm o mesmo objetivo, então as duas facções se juntam, fazem aliança em prol de atingir esse objetivo. Então existe a colaboração entre indivíduos, entre criminosos, por meio de métodos clandestinos e tecnologia avançada. Algumas das principais organizações criminosas são máfia italiana, aqui no geral, máfia italiana, tríade chinesa, cartéis mexicanos, organizações russas e entre outras. Aqui abrangendo no geral. Atuam em diversas atividades ilícitas. Lembra mais uma vez que eu falei para vocês sobre as 4 organizações criminosas, 4 facções que existem no Ceará. Elas não estão focadas exclusivamente no tráfico, exclusivamente no furto. Não, muito pelo contrário. Atuam em atividades diversas atividades ilícitas, como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, contrabando e por aí vai. Beleza? Não para só por aí. E lembra, o foco principal das facções dos grupos criminosos é ganhar território. É consequência do crime organizado o aumento da violência. Trouxe até na última aula também os dados para vocês. Quanto mais organização, quanto mais facções, quanto mais tiver isso aí, maior vai ser o índice de violência e da instabilidade social nas áreas sob a influência da organização criminosa. O combate eficaz do crime organizado requer esforços coordenados em nível internacional e inovação nas abordagens para proteger as sociedades. Beleza? Dando continuidade, existem leis que tratam sim sobre o combate direto ao crime organizado, não entrando na nossa lei ainda de organização criminosa, mas antes dela tiveram diversos acordos, tratados e leis que foram estabelecidos para abordar diferentes aspectos do crime organizado transnacional.
A principal delas é a Convenção das Nações Unidas. Está aqui. Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, que vigora desde quando? Desde 2003. É o conhecido como Convenção de Palermo. E isso aqui é interessante para a sua prova. Convenção de Palermo. Por quê? Porque é o principal instrumento global de combate ao crime organizado transnacional. Se a tua banca perguntar qual é o principal instrumento global de combate, global, não estou falando só do Brasil, combate global ao crime organizado transnacional, é a Convenção de Palermo, também sendo conhecida como a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado. Beleza? Dando continuidade, o artigo 1º desse decreto traz que o objetivo da presente convenção consiste em promover a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional. Beleza? Esse artigo 1º faz parte do decreto aderido pelo nosso Brasil, que é a Convenção de Palermo. Agora, entrando de fé e fato, dentro da nossa lei 12.850, que trata sobre a organização criminosa, agora eu saio dessa parte do geral, né, crime organizado transnacional, global, falando do mundo inteiro, que sim, a base hoje é a Convenção de Palermo, e agora eu venho para o Brasil, beleza? Em relação ao Brasil, em relação à União, em relação às leis vigentes que a gente tem hoje, Lei 12.850 de 2013, que trata de fé e fato do que vem ser a organização criminosa e traz, além disso, os crimes, os meios de obtenção de prova, beleza? Então, no geral, Convenção de Palermo. Brasil, Lei 12.850. E a gente vai desmiuçar essa lei para você poder compreender e não errar questões na tua prova. Essa lei 12.850, ela define o que é organização criminosa, ela dispõe sobre a investigação criminal, como é que vai funcionar a investigação criminal quando a gente fala de ORCRIM, que é a organização criminosa, dispõe sobre os meios de obtenção de prova, dispõe sobre as infrações penais correlatas, dispõe também sobre o procedimento, seja ele criminal ou seja ele processual. Definição de organização criminosa, o que vem a ser organização criminosa de acordo com a nossa lei. Artigo 1º, parágrafo 1º traz que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas, caracterizada pela divisão de tarefas. Ainda que informalmente. Se a banca trouxer desde que formal, tá errado. Ainda que informalmente. Com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Aqui não tem que ser natureza financeira, patrimonial, algo do tipo. Qualquer vantagem, qualquer natureza. Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Peraí, vamos desmiuçar isso aqui direitinho. Considera-se organização criminosa. Quantas pessoas eu preciso para poder identificar que é ou se vai ser ou não uma organização criminosa? 4 ou mais pessoas. Então, se a banca quiser mexer com os números, colocar 5 pessoas, tá válido. 4 pessoas, também. 3 pessoas, organização criminosa não. A gente vai já ver que pode ser outro crime, mas organização criminosa não, porque a primeira informação tem que ter 4 ou mais pessoas. Estrutura ordenada e divisão de tarefas. Se a gente for pensar no crime de tráfico, tá? O crime de tráfico funciona como? Vai ter a pessoa que vai vender? Vai. Vai ter a pessoa que vai abastecer? Também. Vai ter a pessoa que vai financiar? Provavelmente. Tá entendendo que tem uma divisão de tarefas em si? Vai ter o cara que vai ficar de olho lá, pelo menos aqui no Ceará é assim, é o zebrão que ele chama, né? A viatura da polícia. Vai ter o responsável de ficar lá na esquina e gritar: olha o zebrão, ó as polícias chegando. Vai ter também o vigia, não vai?
Isso tudo é uma divisão de tarefas. Isso tudo existe uma estrutura ordenada. Existe o chefe, existe quem vai financiar, existe o Zé Ninguém que está ali, o Zé Droguinha, só vendendo. Existe o cara que fica só de bituca para poder falar. Existe a divisão de tarefas em si. E essa divisão não precisa ser formal. Não existe, essa divisão é sempre assim, tem que ser documentada. Não, ainda que informal. A gente combina aqui mesmo, ó, tua função hoje é essa, tua função é aquela, acabou-se. Ainda que informal. E o que mais? Com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, não é só cacau financeiro, não. Mediante a prática de infrações penais. Quando a gente fala de infrações penais, infração penal, infração penal, ela é um gênero. Dentro da infração penal, ela vai abarcar os crimes e as contravenções. Então, a partir do momento que a lei, em vez de falar de crime, ela fala infrações penais, significa dizer que aqui entra tanto os crimes quanto as contravenções penais. E lembra, meu aluno, que crime é a mesma coisa de delito. São sinônimos. Agora dizer que infração penal é a mesma coisa que crime, não. Beleza? E eu sei que os crimes têm que ter pena máxima superior a 4 anos. Então, aquele crime que tem uma pena de, sei lá, 5 a 20 anos, qual é a pena máxima? 20. É superior a 4? Sim. Então entra. A pena é de 1 a 3 anos. É superior a 4? Não. Então não entra. Esses requisitos são cumulativos. Não adianta de nada ser uma associação de 4 ou mais pessoas e a pena não ser máxima superior a 4 anos ou não ter caráter transnacional. Professor, tô começando a entender, cara. Ó, tá entrando, não tá? Lá ele. Mas vamos lá. Se liga só. A partir do momento que eu falo que são crimes e contravenções, você que já estudou a lei de contravenção deve estar pensando que não existe contravenção, não existe contravenção com pena máxima superior a 4 anos. Não existe mesmo não, tá? Hoje a nossa lei de contravenções penais não existe nenhuma contravenção lá que tenha essa pena máxima superior a 4 anos. Mas existe, sabe o quê? A contravenção com caráter transnacional. Quer um exemplo? Jogo do bicho. Jogo do bicho hoje é uma contravenção, é proibido, né? Lembra lá do início da nossa aula de crime como fato social que eu trouxe o jogo do bicho? É proibido, mas hoje vem acontecendo. E é uma contravenção. E é uma contravenção com caráter transnacional. Então pode ser considerado o jogo do bicho, pode ser considerado, a depender do caso concreto, a depender dos demais requisitos, pode ser considerado sim uma organização criminosa para praticar o jogo do bicho. Beleza? Então toma cuidado quanto a isso aqui. Pena máxima superior a 4 anos. Aí vamos lá. A pena é de 3 a de 2, vamos lá, 2 a 3 anos. A pena máxima não é superior. Só que quando a gente vai lá, esse crime foi majorado, aumentou de 1/3 a 2/3, ou sei lá, aumentou da metade, não tem? Os crimes majorados aumentou do triplo e tal. E no final das contas, isso aqui agora passou para 5 anos com esses aumentos. E aí, vai contar ou não vai? Preste atenção. A pena máxima, aqui eu vou somar os aumentos, as majorantes e as minorantes. Beleza? Vamos lá continuar? Deu para entender o conceito de organização criminosa. Agora eu quero o seguinte: não quero que você confunda de maneira alguma a organização criminosa com a associação criminosa e nem com a associação para o tráfico. Vamos lá. Organização, organização criminosa
é diferente de associação criminosa, que é diferente de associação para o tráfico, tá? São três crimes totalmente diferentes e você que é aluno do AFCOM, você que é meu aluno e está presente aqui nesse exato momento, vai pegar um bizu aqui que não vai esquecer mais nunca e não vai confundir isso aqui. E sempre que cair, tu vai lembrar de mim, beleza? Vamos lá. Quando eu falo de organização criminosa, quais as principais informações que eu tenho quanto à organização criminosa? Quatro ou mais pessoas, não é isso? Quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenadas, estruturalmente ordenada, divisão de tarefa, divisão de tarefa, divisão de tarefas, o que mais? Objetivo, objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, pena máxima superior a 4 anos ou pena com caráter sancional. Beleza. Organização criminosa tá aqui. E lembra, a estrutura, a divisão de tarefas, eu vou colocar aqui. Vou colocar pequenininho aqui, ó. Ainda que informal. Ainda que informal. Não deixa a banca mexer contigo quanto a isso. E a pena é de reclusão de 3 a 8 anos. Show! Vamos lá, esse resumozinho aqui, ó, tu tem que colocar na porta da geladeira, viu? E não largar jamais. Associação criminosa, isso aqui tá lá no nosso Código Penal e tu não pode confundir porque se parecem, mas a associação criminosa, a primeira informação, ó, 3 ou mais pessoas. 3 ou mais pessoas. Então, 4 ou mais pessoas é a organização criminosa. 3 ou mais, a associação. Aqui, dispensa, não é obrigatório, dispensa estrutura ordenada. Dispensa estrutura ordenada e a divisão de tarefas. Dispensa estrutura ordenada e a divisão de tarefa. E aqui, o fim específico, fim específico é de cometer crimes dolosos, seja lá qual for, de cometer crimes dolosos. Aqui eu já falo para você, ó, crimes, não é infração penal. Tô falando de crimes, beleza?
qualquer crime, desde que seja doloso. Vou até colocar aqui, ó, qualquer. É um negócio completo. Qualquer. Desde que exista o dolo. E qual é a pena desse crime, professor? Vou colocar agora, reclusão de 1 a 3 anos. Reclusão de 1 a 3 anos. Show de bola. E a associação para o tráfico? Vamos lá, você não vai confundir isso de maneira alguma. Associação para o tráfico, isso aqui está na nossa lei de drogas. A gente vai estudar um pouquinho quando falar da parte do narcotráfico. Narcotráfico, vamos falar tudo que aborde droga e a conduta de traficar em si. Então a gente vai falar sim sobre a associação para o tráfico também. Mas esse crime, se liga, duas ou mais pessoas. Duas ou mais pessoas. E eu já te adianto, na maioria das vezes que a banca quiser jogar contigo, ela vai fazer esse troca-troca aí de número de pessoas. E só por isso aqui tu já consegue bater. 4 ou mais pessoas, organização criminosa. 3 ou mais, associação criminosa. 2 ou mais, associação para o tráfico. Aqui também, ó, dispensa. Dispensa a estrutura ordenada. Dispensa a estrutura ordenada e a divisão de tarefa. E a divisão de tarefas. Beleza? E o fim específico é de cometer o crime de tráfico de drogas. Fim específico de cometer o tráfico. Lá do artigo 33 da nossa lei de drogas. E a pena aqui é mais 500, viu? A pena do crime de associação para o tráfico é reclusão. Reclusão de 3 a 10 anos. 3 a 10 anos. Cara, tá bonito demais. Vale a pena tu escrever isso aí bem direitinho, tá? Tirar o print, marcar o professor aí, porque isso aqui deu trabalho e eu vou fazer mais. Vou passar um bizu aqui agora. Olha pra mim. Bizu feroz. Tu que já é meu aluno há um tempo, já teve aula de organização criminosa, principalmente os meninos do presencial, né? Já sabem. Mas se não é meu aluno, vai pegar um bizu agora que tu não vai esquecer isso aqui mais nunca. Preste atenção. Quando fala de organização criminosa, eu vou apagar isso aqui para fazer um negocinho bonito. Quando eu falo de organização criminosa, pega o bizu. Organização criminosa. Quando eu falo de associação criminosa, associação criminosa e associação para o tráfico. Ó, pega o bizu. Quantas letras A tem no nome organização criminosa? 1, 2, 3, 4. Para ser organização criminosa tem que ter quantas pessoas? 4 ou mais. Opa, a mágica acontecendo. Depois, associação criminosa. Quanta letra é essa? 1, 2, 3. Quantas pessoas precisa? 3 ou mais. Opa! E depois,
Associação para o tráfico, uma, duas. E quantas precisa? Duas pessoas ou mais. Lembra que eu te falei, a banca vai querer mexer com os números na maioria das vezes. Você que é meu aluno precisa entender o conceito todinho, tá? Por quê? Eu vou te passar tudo aqui por meio das questões no final, o que é que a banca vai trocar, e tu não vai cair nesse conceito. Mas, cara, tem que saber fazer questões. E fazer questões não é ficar preso lendo e relendo, não. Vai em cima logo do que a banca costuma cobrar. E eu já estou te passando. O que a banca costuma mexer aqui é na pena, pena máxima superior a 4 anos, a banca vai dizer pena mínima superior a 4 anos, pena máxima inferior a 4 anos, pena máxima igual ou superior, não, é só superior a 4 anos, beleza? E se não for isso, é na quantidade de pessoas. E na quantidade de pessoas, tu vai usar o bizu. Associação criminosa, 3 letras S, 3 ou mais. Associação para o tráfico, 2 letras S, 2 ou mais. Organização criminosa, 4 letras A, 4 ou mais pessoas. Beleza? Aprendeu? Aprendeu, tenho certeza disso. Pegou o quadrozinho? Tá show de bola, não tá? Beleza, vamos prosseguir. E o crime de organização criminosa? Qual o crime principal da lei? Está lá no artigo 2º. Quem promover, constituir, financiar ou integrar uma organização criminosa, seja pessoalmente ou por interposta pessoa, vai ter uma penazinha de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Reclusão de 3 a 8 anos, que foi a pena que eu já trouxe para vocês no nosso outro quadrozinho aqui. E multa aí, ó, preste atenção, sem prejuízo. Sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Meu aluno, se eu estou constituindo, financiando ou integrando uma organização criminosa destinada a praticar, sei lá, crimes de homicídio, e eu cheguei a praticar o crime de homicídio também, eu vou responder só um? Não, muito pelo contrário. Eu respondo pela organização criminosa, pena de 3 a 8 anos, em concurso com o crime de homicídio. E aí eu vou juntar a pena da organização criminosa, já que é sem prejuízo das demais penas correspondentes, eu respondo por organização criminosa e também respondo pelos crimes que eu pratiquei, como no exemplo, os crimes de homicídio. Beleza? Crime de promover, constituir, financiar ou integrar uma organização criminosa. E pega o bizu, seja pessoalmente ou por interposta pessoa. Aplicação. Esta lei se aplica também a quem? As infrações penais previstas em tratados ou convenções internacionais, quando iniciada a execução no país, iniciada aqui, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido aonde? No estrangeiro, ou reciprocamente, beleza? E a lei também traz que as organizações terroristas, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na lei de terrorismo, as organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo, legalmente definido, também pode responder de acordo com a nossa lei de organização criminosa. Beleza? Pegou o bizu, espero que você tenha entendido. O quadrozinho lá foi maroto, foi legal. Deu para dar uma bisurada, vai ter muita aula. Eu vou desmiuçar essa lei por completo. Você precisa entender, eu tenho certeza. Todo conhecimento que você adquirir aqui vai valer não só para essa prova do concurso da PMCE, mas para toda outra prova que cai organização criminosa, que para mim é uma das leis mais importantes quando se trata da disciplina de legislação extravagante. Te espero na próxima aula para a gente dar continuidade. Beleza? Tamo junto, valeu!